Muito bom dia a todos. O meu nome é Denise Pérez, eu sou diretora executiva da Câmara de Comércio Luso-Italiana. É com muita satisfação que dou abertura a esse evento. Buongiorno a tutti, faccio un veloce nota qui per gli italiani che sono in ascolto. Questo webinar sarà tradotto in simultanea, quindi contiamo con interprete che sta facendo la traduzione. Basta cliccare sull'icona del globo terrestre e scegliete l'opzione portoghese, ok? Per quelli che hanno bisogno della traduzione dall'italiano al portoghese e per quelli che avranno bisogno poi di tradurre quelle che sarà l'intervento di Giampiero dal portoghese in italiano faranno diversamente. Retomo então em português. Duas palavras rapidamente sobre a Câmara de Comércio Luso-Italiana e também sobre o propósito desse evento. A nossa Câmara foi fundada, uma instituição muito tradicional no mercado, foi fundada em 1916. Desde 1966, portanto, há 55 anos, somos uma associação de empresas portuguesas e italianas. Nós atualmente temos cerca de 250 empresas italianas e portuguesas associadas. E temos o nosso foco de atuação é exatamente promover oportunidades de negócios para essas empresas associadas, mas principalmente cumprindo a missão de aproximar os dois mercados, né? Aproximarmos aí a Itália e Portugal. E fazemos isso através de diversas iniciativas, de feiras, de eventos de networking. Tivemos que migrar para o digital mais recentemente, em virtude dos motivos que todos conhecemos, mas esperamos que em breve poderemos retomar aí as atividades presenciais. E nesse sentido de criar oportunidades de negócios e criar também oportunidades de informação, de partilha de informações, que nós, no final do ano passado, início deste ano, junto com a Enco Consulting, que é nosso associado, nós pensamos em propor esse seminário, este webinar, porque identificamos que com a renovação e com as novas modalidades aí apresentadas pela Comissão Europeia, a renovação do programa Horizon, que nós tínhamos que criar um momento de informação e não somente, né? O nosso propósito aqui vai além disso, né? Por isso nós fizemos com muito carinho, assim, com muita atenção, nós preparamos este webinar no sentido de fizemos uma pesquisa de mercado prévia. Junto às empresas, tivemos aí cerca de 35 empresas que nos responderam para saber qual é o nível de conhecimento que essas empresas têm do programa Horizon, se já tinham experiência prévia em projetos financiados anteriormente e em que setores que tinham interesse, de forma a que pudéssemos conduzir e criar o conteúdo desse webinar de forma mais focada para atender as necessidades que foram apresentadas ali nessa pesquisa de mercado, porque alguns de vocês devem saber que o programa Horizon é muito extenso. Nós teremos aqui, estamos muito honrados aqui também com a participação da doutora Sofia Bravo, que é da Agência Nacional de Inovação, e National Focal Point da Comissão Europeia, no Pilar 3, aqui em Portugal, e ela nos dará essa visão geral do programa, e os senhores terão uma noção de quão denso ele é, e seria impossível, em um evento de 1 hora, somente tratarmos de todos os setores que são contemplados nesses programas, né? Então, nossa intenção é que com esse webinar se crie um momento de partilha de informação, mas que esse seja somente um ponto de partida, para que daqui a gente possa prosseguir prestando serviços aos senhores, no sentido de assessorá-los de uma forma mais individual, digamos assim, para aqueles que tenham interesse em depois participar e saber quais são, de fato, as oportunidades e, quem sabe, se candidatar a participar de um dos consórcios. Portanto, sem mais delongas,
Eu tenho a satisfação aqui de contar também com a presença de 2 associados, que são a Enco Consulting, que é uma empresa italiana, que também tem um escritório muito ativo em Bruxelas, e do qual coordena a participação atualmente em 19 projetos financiados pela Comissão Europeia, dos quais 3 como líder de projeto. E também do Estúdio de Advogados, do Escritório de Advocacia PMLJ, representado pela doutora Serena Cabrita Neto, que no final, na última intervenção prevista no programa, tratará dos aspectos jurídicos que estão relacionados exatamente a esses consórcios que se formam em ocasião dos projetos. Portanto, eu tenho a satisfação de passar a palavra à doutora Sofia Bravo, Dani, para que possa partilhar conosco as informações sobre o Horizon Europe. Por favor, doutora. Bom dia a todos. Vou só aqui partilhar a minha apresentação. Denise, eu não tenho autorização para partilhar. Agora já tenho, obrigada. Portanto, bom dia a todos. O meu nome é Sofia Bravo, eu trabalho na Agência Nacional de Inovação, que, para quem não sabe, é a agência portuguesa que tem a responsabilidade de fazer a ponte entre o conhecimento gerado na ciência e a economia. Portanto, a nossa missão é trazer até ao mercado o conhecimento gerado na ciência para tornarmos a economia portuguesa mais dinâmica, trazer mais valor à economia, aumentar as exportações e fazer de Portugal um país mais rico, com uma economia mais baseada em conhecimento. E por isso a tutela da Agência Nacional de Inovação é do Ministério da Ciência e do Ministério da Economia. Portanto, nós temos uma tutela partilhada, somos uma empresa privada, ou seja, temos um estatuto de empresa privada, mas o nosso capital é detido a 100% por estas 2 tutelas, que são as que servem esta nossa missão, trazer o conhecimento para a economia, trazer novos produtos, novos serviços para o mercado e fazer de Portugal um país com uma economia mais dinâmica, mais desenvolvida e um país mais rico, digamos assim. Antes de mais, eu queria só agradecer o convite para estar aqui hoje. É muito importante para o nosso trabalho, para o trabalho que nós levamos a cabo, o poder estar aqui a partilhar informação sobre o Horizonte Europa com toda a gente que está interessada em participar ou que são potenciais candidatos a participarem no Horizonte Europa. Espero que esta pandemia não vos tenha afetado muito e pronto, e vou passar a falar-vos. O que me pediram foi que eu fizesse uma apresentação geral sobre o Horizonte Europa, explicando a lógica sobre como está organizado e as lógicas que lhe estão subjacentes, e sei que a seguir os colegas que estão aqui hoje vão explicar depois as regras mais concretas sobre como participar e questões mais de elegibilidade, de questões legais de participação, etc. Portanto, eu vou apenas tentar passar uma ideia mais geral sobre como é que, o que é o Programa Quadro de Investigação e Inovação Europeu e a sua lógica de organização. Portanto, o Programa Quadro de Investigação e Inovação da Comissão Europeia é o quê? É um bolo de dinheiro, não é? Que a Comissão Europeia reserva para manter a Europa no conjunto de países que estão na liderança mundial em investigação e em inovação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos que gerar muito conhecimento, não é? Para termos sociedades desenvolvidas,
e a Europa, como é óbvio, é uma parte do mundo, é uma das partes do mundo mais desenvolvidas, uma das zonas mais desenvolvidas e que precisa de investir muito dinheiro em investigação e inovação para se manter na liderança da geração de novo conhecimento em todos os setores que idealmente hão de depois ter como efeito o desenvolvimento das sociedades e que se quer um desenvolvimento sustentável que gere uma riqueza que beneficia a todos. E este bolo de dinheiro tem exatamente na sua, digamos assim, na sua gênese, tem esses princípios como guias para a aplicação do dinheiro. Portanto, a visão para este bolo de dinheiro, para a execução deste bolo, é exatamente tornar a Europa mais verde, mais saudável, mais digital e mais inclusiva. E há indicadores de impacto que estão definidos, nomeadamente quer-se que em 2040 se tenham criado 300 mil novos postos de trabalho que devem de ser, em grande parte, trabalho altamente qualificado. Este slide nós preparamos e apresentamos-lo habitualmente para as pessoas perceberem que o Horizonte Europa é o maior bolo para pagar investigação e inovação, mas há uma série de outros programas da Comissão Europeia que também têm dinheiro para pagar investigação e inovação. Nós geralmente fazemos isto porquê? Porque para ser mais esclarecedor para as pessoas o facto de nós muitas vezes ao lidar com esta informação, encontramos outros nomes, outras designações de programas, e isto às vezes é um bocadinho confuso, mas a verdade é que, embora o Horizonte Europa seja o maior bolo, existem uma série de outros programas da Comissão Europeia que também pagam inovação e investigação e inovação, e no fundo este slide é só para passar essa ideia de que há um conjunto de outros programas que também o fazem e que têm oportunidades também para empresas e para outro tipo de entidades. Ora, quanto é que tem o porquinho do Horizonte Europa? O nosso mielheiro tem 95,5 bilhões de euros, que incluem 5,4 bilhões que vêm do Next Generation EU, que o que é que foi? Foi um pequeno bolo de dinheiro que foi anexado ao Horizonte Europa em consequência da crise criada pelo Covid. Portanto, foi mais uma fatia de dinheiro que se decidiu adicionar ao orçamento do Horizonte Europa exatamente para mitigar um pouco os efeitos da crise criada pelo Covid. Neste slide, o que é que nós temos aqui? Nós temos o esquema principal em torno do qual a Comissão organiza este bolo de dinheiro. E qual é a lógica aqui? A lógica há 3 pilares principais, cada um destes pilares depois abre chamadas para concursos em que as entidades, é óbvio, se podem candidatar. O pilar 1 é o pilar, digamos assim, mais dedicado à investigação e aos investigadores. Embora as empresas possam participar nos 3 pilares, o pilar 1 é o que está mais dedicado à investigação e aos investigadores, mas as empresas têm aqui também oportunidades, nomeadamente nas Marie Curie, que é um programa que quer dinamizar a mobilidade dos investigadores dentro da Europa,
e entre setores do ecossistema, ou seja, a mobilidade dos investigadores vindo do mundo da investigação para as empresas. Portanto, há aqui também oportunidade para as empresas para integrarem recursos humanos altamente qualificados, para participarem em programas doutorais, tendo investigadores lá a trabalhar em temas que lhes interessam, promovidos ou pelos investigadores ou pelo seu interesse específico numa determinada área. Enfim, há oportunidades em todos os pilares para as empresas. Neste em particular, que é mais dedicado à investigação e aos investigadores, também existem algumas oportunidades. No pilar 2, o pilar 2 é um pilar onde as chamadas que são abertas são chamadas onde as entidades, as empresas e as outras entidades têm que se organizar em consórcios europeus, ou seja, no Horizonte Europa há sempre essa visão da Europa, não é? Portanto, os consórcios são consórcios europeus que se organizam para participar, e sei que mais à frente vai ser falado, vai ser explicada esta questão dos consórcios. Portanto, os consórcios europeus organizam-se para participar em projetos que visam desenvolver, fazer I&D e inovação em temas que são temas definidos, previamente definidos por uma agenda de investigação que é definida na Comissão Europeia. Ou seja, a lógica aqui e o pilar 2 está organizado, como podem ver, em temas, em vários temas, grandes temas, que são chamados clusters, e dentro desses clusters depois há uma lista de subtemas onde vão ser abertas chamadas. Portanto, há aqui uma lógica top-down, que é quando a Comissão define temas específicos para investigação e depois as pessoas, quando se candidatam-se para fazer investigação dentro desses temas. E as chamadas são abertas para esses temas específicos. Depois temos o pilar 3, e o pilar 3 é onde se agregaram os programas, o dinheiro, que tem uma visão mais próxima do mercado, ou seja, e não só, e de disrupção também. Eu vou já explicar melhor. O pilar 3 tem o dinheiro que quer trazer para o mercado as empresas e os negócios mais disruptivos. Negócios deep tech, portanto, negócios onde a tecnologia é o negócio e negócios em tecnologia que vão dar resposta a questões mundiais e que são transversais às suas indústrias, aos seus setores, vão dar resposta muitas vezes alterando até as lógicas dos setores, as lógicas industriais. Para dar assim um exemplo emblemático, imaginem, por exemplo, as vacinas. Quando foram inventadas, não é? As vacinas vieram alterar a maneira como a indústria da saúde, ligada à saúde, lidava com a doença, não é? E veio resolver um problema que era mundial, não é? O de lidar com determinadas epidemias, permitir que se lidasse com as epidemias de uma maneira radicalmente diferente, evitando muitas mortes, evitando custos elevadíssimos para o sistema e para a indústria. A grande novidade, uma das grandes novidades deste novo programa quadro europeu, do Horizonte Europa, uma das grandes novidades é exatamente o European Innovation Council. O European Innovation Council, que está aqui no pilar 3, é um programa que foi desenhado pelo Carlos Moedas quando esteve na Comissão Europeia e cujo objetivo, a visão era exatamente
fazer com que a Europa diminuísse muito o gap que tem relativamente a outras zonas desenvolvidas do mundo, a trazer o conhecimento para o mercado. O que acontece é que a Europa é muito boa a gerar conhecimento, mas depois não é nada, tem um desempenho péssimo comparado com os Estados Unidos, com a China e com outras zonas mais desenvolvidas a esse nível. Tem um desempenho muito mau em criar os novos líderes de mercado nas suas áreas. Portanto, as grandes empresas líderes de mercado nos seus setores não estão na Europa, estão quase todas noutras zonas do mundo, e no fundo o que nós queremos aqui é comatar esse gap e trazer muito mais conhecimento para o mercado, trazer soluções para problemas que existem e fixá-las na Europa. Para isso, o European Innovation Council criou instrumentos que financiam desde projetos que visam desenvolver novas tecnologias que ainda não existem, mas que sabemos que são fundamentais para dar resposta a grandes desafios mundiais, até ao programa que no fundo é o programa estrela do European Innovation Council, que é o acelerador, que o que faz é financiar as últimas fases de desenvolvimento de um produto ou de um serviço, deep tech, e que seja disruptivo, e investe também no capital das empresas. Criaram um fundo, que é o fundo do EIC, e que vai investir no capital das empresas para garantir que elas conseguem escalar a nível mundial com essas soluções, que são soluções que vão dar resposta a desafios mundiais, tentando fixar na Europa essas empresas. É mais ou menos isto sobre a estrutura do Horizonte Europa. Aqui o que eu fiz foi tentar dar-vos uma ideia de como o dinheiro está distribuído entre os 3 pilares. Portanto, vocês veem que o pilar 2 é onde há mais dinheiro, onde há aquela abordagem top-down, com temas definidos, onde as pessoas depois se candidatam e podem perceber também que há realmente aqui uma agenda de distribuição do dinheiro que privilegia determinados temas, como o digital, os temas de transição climática, energia, etc. São os temas onde há mais dinheiro. No pilar 3, que não tem essa abordagem top-down, ou seja, as empresas candidatam-se às chamadas do European Innovation Council, nos setores e nos negócios onde têm soluções. O European Innovation Council é o que tem tem um orçamento maior, de 10 bilhões, e realmente para os países o European Innovation Council, e eu falo por Portugal, não é? O European Innovation Council é uma oportunidade muito boa para nós tentarmos fixar as startups que têm soluções disruptivas e que se podem tornar líderes no mercado e que habitualmente se fixam nos Estados Unidos e noutras zonas do mundo onde há poder de fogo da parte das capitais de risco para investir nestas empresas. Portanto, o European Innovation Council é uma oportunidade para nós fixarmos empresas com esse perfil. Sobre o Horizonte Europa ainda, e eu estou quase a terminar, já devo estar atrasada, queria-vos só dizer que há aqui 2 figuras também que moldam a distribuição do dinheiro, que são as parcerias europeias, e que vocês veem aqui 49, mas a verdade é que houve um grande esforço de simplificação das parcerias. Elas eram 120 no anterior programa quadro e agora houve um esforço de simplificação. O que é que são as parcerias? As parcerias são uma tentativa da parte da Comissão de conseguir, criando parcerias com outras entidades, que podem ser entidades governamentais dos países membros, podem ser associações,
podem ser outro tipo de entidades, criando parcerias onde a Comissão participa numa parte do dinheiro e as outras entidades cofinanciam. A Comissão tenta executar o orçamento do Horizonte, do Programa Quadro, não é? que agora se chama Horizonte Europa, tenta executar através de parcerias, não centralizando tudo na Comissão Europeia. No fundo, a lógica é esta, só que o que é que acontece? As parcerias também, como criam mais dispersão, no fundo há aqui um resultado agridoce, mas a verdade é que, por um lado, ajudam à execução, por outro lado, criam dispersão e o acesso à informação acaba também por ficar um bocadinho mais difuso e mais confuso para quem quer participar. Mas a verdade é que do programa quadro anterior para este houve aqui um esforço para se simplificar regras, para se dar mais, se conseguir racionalizar mais e apresentar a informação de uma maneira mais lógica. Esperemos que se consiga dar um salto naquilo que não é tão bom. Depois temos as missões. O que é que são as missões? As missões são aquele conceito do quando o Kennedy quis participar na corrida ao espaço e pôr um homem na Lua, não é? São um pouco nesse conceito, vamos pôr o homem na Lua. E para isso temos que mobilizar recursos e mobilizar a sociedade em torno destes grandes temas, que são grandes objetivos para a sociedade, como mitigar as alterações climáticas, resolver o cancro, conseguir limpar os oceanos, ter uma agricultura sustentável. Em torno destes grandes temas, o que a Comissão Europeia tenta fazer é um esforço de mobilização de recursos e da própria sociedade em torno destes temas, e depois faz com que as chamadas dos pilares, não é? Também estejam, ou seja, dentro dos pilares depois vão ser abertas chamadas que querem contribuir também para a concretização destes grandes objetivos. Mas há aqui Sofia, desculpa a interrupção, temos mais 3 minutinhos para a conclusão. Eu vou já acabar. Portanto, há aqui todo um esforço de mobilização que vai um bocadinho além da programação de abertura de concursos. Portanto, é um esforço de mobilização geral de toda a sociedade em torno de grandes temas. E que era para terem uma ideia do que são as parcerias e para perceberem que no pilar 2 e 3 há esta lógica de organização do orçamento dos pilares 2 e 3 é executado em parcerias com outras entidades. Depois achei que seria interessante para aqui hoje dar-vos dados sobre o que foi a participação em conjunto entre entidades portuguesas e italianas no programa quadro anterior. E realmente Itália é um dos países com que Portugal mais participou, ou seja, nos consórcios onde Portugal participou, Itália era um dos países que tinha mais presença, juntamente com Portugal. Portanto, é o 4º país, mas vocês podem ver pelos números, pelo número de participações e número de projetos que, no fundo, estes 4, 5 primeiros estão quase todos ao mesmo nível. Portanto, nós temos aqui uma participação muito ativa entre entidades portuguesas e italianas. E no tema, em projetos que visam desenvolvimento dentro do tema segurança, Portugal é o país que mais, a Itália é o país que mais coopera com Portugal, cooperou no anterior programa quadro. Relativamente
às entidades, portanto, em projetos onde Portugal e Itália estavam no consórcio, simultaneamente, nós tivemos a participação de 480 entidades nacionais e 1013 entidades italianas. O que nós podemos depois ver aqui, achei que também seria interessante percebermos qual era o perfil dessas entidades, entre entidades de investigação ou entidades empresariais, não é? E o que nós vemos aqui é que, embora as universidades e os laboratórios sejam em menor número, a participação delas é bastante, o número de participações é bastante maior, ou seja, elas participam em mais projetos, não é? As empresas são em maior número, mas participam em menos projetos, ou seja, têm menos participação no programa. Pronto, só vos queria deixar agora aqui uma mensagem que espero que seja de incentivo, que é o acesso a estes fundos às vezes parece uma coisa difícil, complicada, é quase a travessia do deserto, até para nós que trabalhamos nestas questões há muito tempo, às vezes é complicado encontrar o caminho, mas nós vamos estar cá sempre para ajudar. Quando vocês chegarem à praia, nós estamos cá para vos receber. Eu faço parte de uma rede que são os pontos de contacto nacionais para todos os programas europeus, e que na ANI, estes são os meus colegas da ANI, nós estamos todos integrados na Direção de Promoção Internacional, somos os pontos de contacto para o Horizonte Europa, e o nosso trabalho é exatamente esse, é ajudar o mais possível. Nós temos um papel que é um bocadinho de tradução, e somos guias tradutores, digamos assim, e estamos sempre disponíveis para ajudar. E para terminar, só queria deixar aqui uma mensagem de incentivo, que é you can do it. Por isso, não desanimem, e nós estamos sempre disponíveis para ajudar naquilo que for necessário. Obrigada, obrigada. Muito obrigada, doutora Sofia. Nós também acreditamos, eu acho que essa mensagem é interessante do You Can Do It. Eu acho que foi muito esclarecedora a sua apresentação de como se organiza e como estão distribuídos os recursos. Bastante interessante também a colaboração, ou seja, a cooperação entre Itália e Portugal no âmbito do programa quadro anterior. Podemos aí então interromper o compartilhamento, se puder interromper o compartilhamento para que eu possa então passar a palavra sem muitas delongas. Eu vou abrir aqui a apresentação, vou passar a palavra ao engenheiro Giampiero Della Felde, que é sócio-diretor da Enco Consulting, que é uma empresa associada à Câmara de Comércio, como eu disse na abertura, com larga experiência na participação e também na liderança de projetos financiados pela Comissão Europeia. Prego, Giampiero. Buongiorno a tutti, grazie alla Camera di Commercio portoghese, in particolare a Denise Perez, per aver organizzato questo webinar su Horizon Europe. Io penso che sia un momento abbastanza importante, trattandosi di un programma che inizia ora il suo percorso, avere almeno una serie di informazioni preliminari che possono consentire più facilmente l'accesso alle opportunità che fornisce il programma. Andrei in progressione sulle slide. Esattamente la prima vi dice come ho strutturato l'intervento. Chi siamo noi? Siamo un'azienda che si occupa da moltissimi anni di progetti europei, seguiamo le aziende, abbiamo 3 sedi, una in Italia a Napoli che è la sede principale, abbiamo una sede a Bruxelles e una sede a Rio de Janeiro, dove anche lì siamo soci della Camera Italo-Brasiliana di Rio de Janeiro. Qui sono indicati i progetti di ricerca e innovazione conclusi, e sono circa 15 su Horizon 2020, che sarebbe il vecchio programma.
Ci sono poi qui tutti i progetti portati avanti comunque nell'ultimo periodo e approvati nella fase di chiusura di Horizon 2020, e qui ci sono i nominativi dei progetti che coordiniamo. In questi progetti, dove non siamo coordinatori, siamo partner e sviluppiamo specifiche attività che vi illustro nella slide successiva. Esattamente, cioè noi ci occupiamo di consulenza strategica, di europrogettazione, in particolare facciamo scouting di nuove opportunità, scriviamo proposte per progetti di ricerca e innovazione, gestiamo e coordiniamo i progetti. Nell'ambito della innovazione ci occupiamo del diritto di proprietà intellettuale e della valorizzazione dei risultati. Nell'ambito della comunicazione mettiamo, diciamo, in pista piani strategici di comunicazione e disseminazione, e quando occorre possiamo anche organizzare dei corsi di formazione su come bisogna diciamo, operare per redigere un progetto europeo. La prossima, grazie. Allora, qui vogliamo un po' illustrare quali sono le metodologie di partecipazione e quali sono le richieste, le condizioni per poter partecipare. Allora, come è stato detto, per partecipare bisogna costituire un consorzio all'interno del quale c'è un coordinatore, ci sono dei principali beneficiari che sono i partner di progetto, ci possono essere delle entità affiliate che diciamo danno il loro supporto esterno, ci possono essere dei subappaltatori, diciamo delle attività possono essere date in subappalto, e ci devono essere gli stakeholders, diciamo che sono gli attori principali della proposta. Altra slide. Allora, quali sono i requisiti indispensabili? Almeno 3 entità di nazionalità differente. Qui devo sottolineare che oramai il 3 è un numero che è completamente superato. Se non si allarga il partenariato in maniera geograficamente molto estesa, si hanno poche possibilità di avere, diciamo, di vincere una call europea. Appartenenza ad uno Stato membro o un paese associato. Ci sono alcuni paesi che vengono per diciamo, scelte politiche associate e quindi possono partecipare nella stessa misura cui partecipa invece un paese dello Stato membro. Ed essere in possesso di risorse finanziarie stabili, sufficienti per implementare il progetto. Quindi una solidità finanziaria che consente, dato che i progetti durano come minimo dai 3 ai 4 anni, di poter sostenere tutte le attività previste nel progetto, che poi ovviamente saranno, diciamo, sostenute finanziariamente dalla Commissione, ma che si abbia la struttura idonea per poter portare avanti queste attività. Essere in possesso delle necessarie competenze tecnico-scientifiche per implementare il progetto. È chiaro che, poiché si tratta di progetti di ricerca o anche di innovazione o anche di sviluppo economico, bisogna avere le competenze tecnico-scientifiche necessarie. Queste le deve avere normalmente il capoprogetto, ma le devono avere anche tutti i partner di progetto. Ovviamente, se ci sono delle precedenti esperienze di coordinamento e di partecipazione, queste sono un valore aggiunto nel momento in cui viene presentata la proposta. E come vi dicevo prima, una vasta distribuzione geografica dei partners. Questo è molto ma molto importante, molto ma molto importante. E inclusione di diversi tipi di soggetti. Ovviamente le PMI sono quelle maggiormente richieste dalla Commissione per favorire la nascita e lo sviluppo, ma le università, i centri di ricerca, tutto a secondo di quelli che sono gli obiettivi della COP. Sottolineo l'importanza di avere le PMI
all'interno dei consorzi. Coinvolgimento di attori che assicurino la sostenibilità dei risultati del progetto nel lungo periodo. Oramai si parla sempre ed esclusivamente di sostenibilità dei risultati e quindi gli attori che partecipano devono essere in grado ovviamente di assicurare queste caratteristiche di sostenibilità. Allora, qui entriamo nel merito, diciamo, della parte finanziaria, no? Quali sono le percentuali di contributo a fondo perduto? Allora, noi abbiamo tre diverse possibilità di intervento. Quelle che sono le Research Innovation Action, le cosiddette RIA, che sono per ricerca base ed applicata, per sviluppo di nuove tecnologie e test in laboratorio. In questo caso qua, la percentuale di contributo a fondo perduto da parte della Commissione è il 100%, cioè la Commissione copre tutti i costi del progetto. Nelle invece Innovation Action, che sono prototipi e progetti pilota, dimostrazioni di una larga scala di nuovi prodotti e processi e prime applicazioni commerciali, la percentuale di contributo a fondo perduto è del 70%. Significa che l'azienda deve partecipare con risorse proprie per il restante 30%. Le organizzazioni senza scopo di lucro invece vengono coperte comunque al 100%. Poi ci sono le Coordination Support Action, che è sostanzialmente in una fase già molto più avanzata, dove si parla di standardizzazione, di disseminazione e comunicazione, di creazione di network, di supporto alle politiche di sviluppo. In questo caso le percentuali di contributo a fondo perduto ritornano al 100%. Quindi la prima e l'ultima delle azioni che vi ho di topologia di progetto che vi ho illustrato sono al 100%, solo le Innovation Action che sono più commerciali da questo punto di vista hanno il 70% di contributo. La prossima. Qui andiamo una cosa molto importante perché i progetti diciamo, devono rispondere a livelli di maturità tecnologica, il cosiddetto TRL. Allora, se noi ci vogliamo rivolgere ad una call nell'ambito delle Research Innovation Action, cioè le RIA, dobbiamo avere, diciamo, TRL che diciamo, da un TRL1, che sono osservati i principi base, fino a un massimo del TRL5, che sarebbe la valutazione della tecnologia in ambito rilevante, con passaggi all'interno del formulato concetto tecnologico, della prova sperimentale del concetto e dalla valutazione in laboratorio. Se invece ci rivolgiamo ad Innovation Action, che è una fase molto più avanzata, va bene, dobbiamo stare tra un TRL6 fino a un massimo di un TRL9. Che cosa significa? Che abbiamo già fatto una dimostrazione in ambito rilevante, che abbiamo già fatto una dimostrazione in ambito operativo, che abbiamo una dimostrazione in un sistema prototipale completo, quindi siamo già con il prototipo in mano, e oppure fino a un TRL9 di un sistema finito e testato in applicazione reale. Quindi siamo pronti da andare sul mercato perché abbiamo testato in maniera completa e definitiva il nostro prototipo. Allora, noi ora abbiamo deciso di diciamo, illustrarvi tre possibili call suddivise per cluster. Quindi abbiamo immaginato il cluster 4, il cluster 5 e il cluster 6. I cluster vi sono stati già illustrati da Sofia in precedenza, no? Avete visto come sono organizzati nel Pillar 2, che è quello che riguarda fondamentalmente le aziende e i vari cluster. Quindi noi abbiamo scelto il cluster che parla di Innovation Radar Tech Due Diligence Building for Strategic Digital Technology e abbiamo preso ad esempio una call, la CL4 2021 sulla resilienza,
è una coordination e support action, di quelle che vi avevo già in particolare spiegate prima, ha un singolo step, cioè va sottomessa un'unica versione, ha una scadenza al 23 settembre ed è come obiettivi c'ha quello di generare opportunità di crescita, venture digitali, sviluppo di tecnologie, innovazione nei fondi, migliorare la loro abilità e, diciamo, investimenti. Focus, tecnologie digitali, industriali e strategiche. A fianco sulla sinistra vedete l'estratto della call in inglese, dove vedete vi abbiamo messo, diciamo, segnato in rosso quello che vi ho detto qua. Quali sono i 3 focus della call da considerare con massima attenzione? Ok, lo scope, l'expected outcome e il focus. Okay. Quindi così viene strutturata una call. La seconda che abbiamo individuata è quella del cluster 5, nella quale si parla, ed è una innovation action, single step, un singolo anche qui sottomissione con scadenza il 19 ottobre del 2021, dimostrazione di uno specifico, diciamo, andiamo nel campo dell'energia, supportare la transizione energetica, introdurre nuovi partecipanti sul mercato energetico. Qui, come vedete, la maturità tecnologica va da 5 a 7 a fine progetto, e sulla sinistra c'è la call in inglese dove viene riportato quello che vi ho detto. Andiamo avanti. Poi abbiamo scelto una del cluster 6, per esempio food, bioeconomy, natural resource, agricoltura e quant'altro, una CL6 Zero Pollution, che è un'azione di ricerca e innovazione, un single stage al 6 di ottobre, come obiettivi migliorare la performance nei seguenti comparti industriali: costruzioni, lavorazione del legno, tessili, industria cartaria, industria biochimica e maturità tecnologica livello 5 a fine progetto. Ok? Così, 3 esempi. Criteri di valutazione, questo è molto importante per capire quando si scrive una proposta, come verrà valutata e con quali criteri. Allora, il primo criterio è l'eccellenza, chiarezza e pertinenza agli obiettivi di progetto. Per ogni azione di tipo RIA e IA, ambizione innovativa, validità della tecnologia. Per le CSA, qualità delle azioni e solidità metodologica. Poi c'è l'impatto, che è molto importante. La Commissione dà grande risalto a quelli che sono gli impatti. Credibilità della strategia esplicata per raggiungere gli obiettivi, appropriatezza e qualità delle misure e mezzi predisposti a crescere gli impatti del progetto, rilevanza dell'impatto generale proposto dal progetto. Poi c'è qualità ed efficienza dell'implementazione, organizzazione del lavoro, work plan, coerenza nella distribuzione delle risorse, identificazione dei rischi, abilità dei singoli partner e del consorzio a implementare il progetto. Quindi queste sono le 3 aree dove la Commissione, gli esperti della Commissione, diciamo, pongono la loro attenzione per valutare la proposta. Andiamo oltre? Allora, i punteggi che vengono attribuiti vengono così suddivisi. Ad ogni categoria, eccellenza, impatto e qualità, viene attribuito un punteggio massimo da 0 a 5, la soglia di punteggio minimo per ogni categoria è 3, la soglia di punteggio minimo per le 3 categorie considerate è 10. Al di sotto di 10 i progetti vengono esclusi. Nei progetti di innovazione alla categoria impatto viene attribuito un punteggio ponderato di 1 e 5. Questo per dirvi che sulle innovation action, cioè dove c'è l'innovazione, l'impatto che questa innovazione può avere ha un valore ponderale maggiore e quindi deve essere fondamentalmente ben spiegato nella proposta. Nelle proposte che prevedono 2 step di sottomissione, nel primo step solo le categorie eccellenza e impatto vengono valutate, quindi si riduce, il punteggio minimo è 4 su 5 per categoria. E poi se si è shortati, cioè si è ammessi alla seconda fase, in quella seconda fase si predisporrà il progetto nella maniera definitiva. Ok, andiamo oltre. Abbiamo, diciamo, completato
vi ho dato così un quadro generale, molto diciamo generale, ma che credo possa servire affinché chi vuole cimentarsi in questa attività e partecipare alle golle europee deve porre maggiormente attenzione. Quindi è questa la parte che dovete, diciamo, attenzionare e sviluppare in maniera molto, diciamo, molto concreta e tecnicamente e anche analiticamente molto ben strutturata. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di webinar con Serena Cabrianetto, a cui passo la parola. Grazie Giampiero, faccio un breve commento, credo che sei stato conciso, ou seja, você foi bem objetivo na apresentação, ressaltando os principais aspectos. Lembro aos presentes que podem utilizar tanto a chat quanto o botão aí de Q&A, né, de perguntas e respostas, para que possam colocar aí as suas questões. Nós teremos aí, após a intervenção da doutora Serena Cabrita Neto, nós teremos aí cerca de 15 minutos para perguntas e respostas, então podem ficar à vontade. E, com satisfação que passo a palavra à doutora Serena Cabrita Neto, do Escritório de Advocacia PMLJ, que vai comentar aspectos jurídicos aí desses consórcios que foram apresentados sucintamente pelo Giampiero. Por favor. Bom dia a todos. Muito obrigada, antes de mais, à Câmara de Comércio Italiana para Portugal e, em particular, à doutora Denise Pérez, que também organizou este evento. A PLMJ, enquanto o escritório líder do mercado português, tem vindo a apostar neste mercado italiano através da Italian Desk, onde apoiamos empresas italianas que desejam associar-se de diferentes maneiras ou investir diretamente em Portugal, ou o contrário, empresas portuguesas que desejem associar-se sob as várias formas jurídicas em que isso é permitido, ou investir diretamente em Itália. E nesse âmbito temos participado e temos ajudado estas agregações que são necessárias para poder levar a cabo as candidaturas aos projetos que também a doutora Sofia Bravo e o engenheiro Giampiero Della Feld explicaram em detalhe e com muito pormenor, ainda baseados no anterior programa, mas que todos esperamos que se replique e que seja muito idêntico no programa que esperamos para a década seguinte, ou pelo período seguinte. E aqui chegados, a pergunta que o empresário ou que o stakeholder faz quando já percebeu que tem uma atividade ou que atua num setor de atividade com interesse em recorrer a estes fundos comunitários ou a este programa e que pretende fazê-lo com outras empresas e que o engenheiro Giampiero muito bem explicou, com disseminação geográfica, portanto, provavelmente associado a diversas empresas de mais de 3 jurisdições distintas, para poder depois apresentar uma candidatura, como é que, do ponto de vista legal e contratual, se vai materializar ou concretizar essa agregação para que seja possível fazer essa candidatura. O engenheiro foi claríssimo na afirmação de que a avaliação dos projetos é um dos pontos fulcrais para a sua aprovação e um dos aspectos dessa avaliação é precisamente a avaliação formal. Ora, quer o regulamento europeu que instituiu o anterior programa, ou na base do qual o anterior programa foi instituído e na base do qual o novo programa virá a ser instituído, o regulamento 1290-2013, sobre as regras de participação e candidatura a este tipo de programa, aconselha ou propõe, através depois de regulamentos internos da própria Comissão Europeia, um modelo jurídico específico. E esse modelo jurídico específico, que deve ser utilizado por estas empresas que pretendem candidatar-se a estes programas, é o consórcio, o contrato de consórcio,
que, se quisermos transpor para a jurisdição portuguesa, tem uma colagem quase perfeita, não fosse Portugal um país da União Europeia, e a Itália também tem idêntica repercussão, e portanto aqui as duas jurisdições estão muito acompanhadas. À figura do consórcio externo, como denominamos na legislação portuguesa. A nossa legislação até é anterior à adesão de Portugal à União Europeia, de 1981, mas cumpria todos os requisitos, digamos, da legislação europeia quanto aos consórcios, e portanto há uma colagem quase perfeita entre este modelo que é proposto pela Comissão Europeia para ser utilizado nas candidaturas, o modelo contratual, que as empresas ou as entidades que querem, porque já vimos que podem não ser só empresas, podem ser também entidades sem fins lucrativos, as entidades que se querem agregar para se candidatar, têm este modelo proposto e que em Portugal teria uma colagem quase idêntica ou perfeita ao consórcio externo. O que é que, aqui chegados, o que é que, em traços muito gerais, até porque eu fui a vítima do tempo, sou a última a falar e quero ser sintética e dar-vos a informação essencial. O que é aqui importante frisar e que é sempre a preocupação, ou a primeira preocupação que os empresários ou os stakeholders nos colocam quando querem participar ou contratar com base neste modelo. Neste modelo, as entidades não perdem a sua personalidade jurídica, não perdem a sua individualidade enquanto entidade de um determinado país, com a sua sede, com o seu número fiscal, com a sua entidade, e simplesmente agregam-se a outras empresas, distribuem entre elas a função ou as atividades que cada uma vai desempenhar dentro daquele consórcio, que podem ser de diferentes naturezas, e aí o engenheiro Giampiero ou a doutora Sofia saberão melhor do que eu quais são os tipos de atividades, mas não têm que ser todas iguais. Podemos ter atividades de consultoria, podemos ter atividades de implementação, podemos ter atividades de projeto, portanto as atividades são perfeitamente segregadas por entidade e em regra, a responsabilidade que cada uma dessas entidades assume nesse contrato é restrita à medida da sua própria participação e àquilo que vai fazer. Ou seja, não há uma solidariedade de responsabilidade se, imaginem, eu tenho a empresa que vai fazer o projeto, se a empresa que depois vai concretizar o projeto não cumprir, não há propriamente em regra, uma comunicação de responsabilidades, porque também vai ser perfeitamente divisível os ganhos, os proveitos, os fundos que cada entidade vai ter direito no âmbito desse projeto. Obviamente isto depois não é um modelo fixo, cada projeto e cada missão ou cada objetivo a prosseguir tem as suas regras específicas, isto pode ter especificidades, eu estou-vos a falar do modelo geral de contrato e isso é importante frisar, portanto não estou aqui a falar de todos os detalhes ou de todos os tipos de projetos, porque depois cada um pode ter as suas especificidades. Mas, em regra, este contrato de consórcio permite, e isso acho muito importante frisar, manter a individualidade da empresa, manter a divisão das atividades e da minha participação naquele consórcio. Portanto, o que é que eu vou fazer, o que é esperado de mim e quanto é que eu vou receber pela participação nesse consórcio. E também, depois, dentro da minha entidade, como é que eu vou contabilizar os proveitos e os custos da participação deste consórcio. Também é neste contrato que nós vamos regular, em que vai ser regulado, por exemplo, a possibilidade de fazer subempreitadas. O engenheiro Giampiero Della Felde sublinhou que nós podemos recorrer a subempreiteiros ou prestadores de serviços às entidades participantes e é também no âmbito desse contrato que se vai prever essa possibilidade de fazer este tipo de recursos. Portanto, este contrato vai ser celebrado entre todos os participantes do consórcio. Ele vai eleger um coordenador do consórcio, como também o engenheiro Giampiero Della Felde sublinhava, que vai, no fundo, se quisermos, ser o representante, mas esse coordenador não vai assumir a responsabilidade por ninguém, porque as responsabilidades vão ser perfeitamente delimitadas nesse contrato, como os ganhos também vão ser delimitados nesse contrato. E, portanto, é muito importante que fique explicada esta situação. Depois, esses contratos normalmente têm em anexo o programa que vai ser seguido, se quisermos na linguagem corrente portuguesa, o caderno de encargos, ou no fundo aquilo que é suposto ser feito,
E é também na base desses anexos que depois as verificações legais que as entidades gestoras dos projetos vão fazer quanto ao cumprimento das milestones, das fases de implementação do projeto, vão atender, portanto, precisamente a esse caderno de encargos, ou a esses anexos, onde são explicadas as participações individualizadas, o que é esperado de cada entidade, os timings de cumprimento, etc., também para depois haver os desembolsos nas datas previstas e a verificação do cumprimento daquilo que é proposto, porque todos nós também sabemos que em matéria de fundos europeus, sejam eles quais forem, e a doutora Sofia mostrou que são muitos, aqueles que podemos aceder, há depois também todo um processo de auditoria associado, e ainda bem que o há, porque é isso que depois também vai garantir do ponto de vista da seriedade e da distribuição dos dinheiros, da implementação, verdadeira implementação e real implementação dos programas, e portanto todos os aspectos legais e formais são mais um aspecto a atender quando se pensa numa candidatura, quando se promove este tipo de agregação entre entidades, que não pode ser esquecido por nenhuma forma. O que é que eu penso que é importante terem presente? Por mais que se tente simplificar estas questões, há aspectos jurídicos, e eu hoje não tenho sequer tempo para entrar em detalhes mais aprofundados, que devem ser sempre, obviamente, conversados entre os diferentes participantes do consórcio, entre o consultor que estiver a ajudar, ou os consultores que estiverem a ajudar a agregar o consórcio, e depois afinarem-se todos os aspectos que a legislação que eu vos referia e o modelo que eu vos referia, que é proposto pela Comissão Europeia, permite, porque há, obviamente, margem para ajustamentos específicos consoante cada caso e cada projeto. E, obviamente, um projeto com 3 participantes não vai ser igual a um projeto com 16 ou 17 ou 18 participantes, que existem esses projetos e esses consórcios com dezenas de participantes e com um grande sucesso. Curiosamente, estatisticamente falando, não quer dizer que por ser um grande consórcio com muitos participantes ou geograficamente disperso, do ponto de vista legal e formal, ele funcione pior. Normalmente até são os que funcionam melhor, porque o esforço de agregação e de formalização é também maior, o empenho nessa matéria. Era esta a mensagem muito breve e muito sucinta que vos queria deixar, sem ultrapassar o tempo que me deram. E obviamente depois a doutora Denise coordenará aqui se há alguma resposta a alguma questão que queiram colocar. Muito obrigada pela vossa atenção. Perfeito, doutora Serena, nós é que agradecemos pelos seus esclarecimentos. É importante esse destaque para que, embora haja as obrigações formuladas dentro do consórcio, mas que não há uma personalidade jurídica constituída, né, que cada empresa preserva a sua autonomia jurídica, mas que dentro de um instrumento contratual se obriga a determinadas ações que estão previstas no programa de implementação do projeto aprovado. Isso é muito importante. Eu não vejo, por enquanto, perguntas postadas aqui, mas eu teria uma pergunta a formular ao engenheiro Della Felda, tomando como exemplo, porque eu observei das respostas a pesquisa que fizemos anteriormente, que a maior parte das empresas que se inscreveram para este evento são empresas que não possuem uma experiência prévia, né, em projetos financiados pela Comissão Europeia. Portanto, eu me coloco no lugar de um destes empresários, citando como exemplo a call que foi utilizada a título de exemplo pelo engenheiro Della Felda no Cluster 5 da energia. Digamos que eu seja uma empresa que tenha, uma pequena empresa, não tenho experiência prévia em participações em projetos financiados, mas tenho uma aplicação de inteligência artificial muito interessante que poderia ser implementada para desenvolver o escopo daquela call que foi mencionada pelo engenheiro Della Felda, ou seja, essa aplicação que eu tenho, que a minha empresa tem, poderia ser utilizada para criar esse espaço de inteligência de informações no setor energético. Qual é o meu primeiro passo como empresário? O que eu devo fazer para dizer
hey, eu tenho uma aplicação com quem eu tenho que me consorciar, como é que eu me apresento? Denise, mi sembra una domanda molto pertinente, fondamentalmente per chi non ha mai approcciato direttamente i progetti europei. Ovviamente ci sono delle modalità di rete, nel senso che la Commissione europea mette a disposizione una struttura, una piattaforma nella quale tu puoi inserire qual è il tuo, diciamo, la tua idea. Qual é uma ideia, uma tecnologia, e a partir daí procurar uma partnership, outras figuras, outros sujeitos interessados a aproveitar ou a desenvolver ou até a dar uma implementação em âmbito energético ainda mais alto. Ou então há outros sujeitos, como a nossa empresa, por exemplo, que a partir de uma ideia e pode apresentar um abstract da ideia e depois dentro desta rede, uma rede que é bastante grande, como por exemplo podemos ver os 19 projetos que mostrei, e através desta rede pode cativar o interesse de outras empresas, outras entidades para desenvolver esta tecnologia ou então já utilizá-la, por que não? Porque já podem estar em fases adiantadas no próprio desenvolvimento energético. Claramente, é claro que não podemos participar sozinhos, já dissemos mais do que uma vez. É necessário juntar-se a outros sujeitos que, por sua vez, criarão se juntarão outros, portanto, é uma sorte de cadeia que começa com temos até consórcios onde temos 20 ou até 25 sujeitos, imaginem. E aqui estamos a falar budget de code 20 milhões de euros agora. Não podemos pensar que isso só possa ser para 3 sujeitos. E, através deste projeto de agregação, claramente, aos poucos vai depois criando consórcios de grande relevância. Nascono solo se ci sono lì. Os consórcios não nascem só se há um interesse do ponto de vista econômico, mas também se há capacidade por parte de cada participante para desenvolver as várias tarefas previstas no projeto. Por exemplo, eu não posso ter dentro do mesmo consórcio 3 figuras que fazem o mesmo. Claramente eu posso ter vários sujeitos, sim, mas desde que sejam satisfeitas todas as atividades que focam para alcançar um determinado objetivo. E este é um parâmetro que, quando se avalia um projeto, é muito tido em conta, porque não interessa ter figuras, entidades que fazem o mesmo, porque isso perde-se aquela que é a identidade real de um consórcio, conforme o objetivo que queremos alcançar, claro. Perfeito, claríssimo. Eu novamente aqui reforço, portanto, a nossa disponibilidade a dar continuidade, a que esse seja somente um ponto de partida, como eu disse no início, para que sejamos aí um centro de coleta, né, de interesses de empresas que queiram se apresentar nesse sentido, e nós criaremos, portanto, as ocasiões de reuniões B2B, ou seja, individuais com a ENCO, para que a gente possa verificar se há essa possibilidade de prosseguir, né? Então, agradeço a todos os nossos oradores, a disponibilidade
do tempo e do conhecimento que partilharam aqui, e agradeço a todos os presentes, também as empresas que estiveram conosco até esse momento, e ficam os nossos contatos, as apresentações serão enviadas para todos os presentes nesse webinar, e também gravamos todo o evento, portanto, nós, no nosso canal do YouTube, amanhã já poderão aceder e também partilhar este webinar acedendo ao nosso canal do YouTube. Muito obrigada a todos e um bom dia de trabalho. Bom dia a todos, obrigada. Bom dia, Grazie obrigada. a tutti voi. Obrigado.